Joel, vocês que estão na... Dá para baixar um pouquinho? Muito bem. Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês novamente. E o assunto que o pastor Joel pediu para eu compartilhar com vocês é o assunto, a história dos avivamentos. É isso mesmo, Joel? História dos avivamentos? Senão eu posso estar ensinando uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que me convidou a fazer. Acertei? Gente, vou estar ensinando uma coisa diferente. É a palavra e o poder do Espírito. É a palavra e o poder do Espírito? Uau, então, adivinha o que é? Vou estar falando sobre avivamentos. Mas fica à vontade, pastor. Quer dizer para ti assim que nós estamos aqui para aprender. Amém, amém, amém. Não te constrange, tá? Vai em casa com os teus irmãos, que aquilo que Deus te dá nessa noite vai te usar por aquilo que o Espírito Santo gerou no teu coração, na tua casa, no teu secreto. E eu prefiro ouvir aquilo que Deus ministrou no teu coração, na tua casa, no teu secreto, do que nós ouvirmos um programa. Amém, irmãos? Amém. Nós não estamos aqui por causa do programa, nós estamos aqui por causa daquilo que o pastor Wilson carrega e que ele recebeu do Senhor para ministrar para a gente essa noite. Amém? Amém. Obrigado. Obrigado. Ah, bom. Eu não sei, eu desconfiei que eu estava com a mensagem errada aqui hoje. Mas então, eu vou estar... Não que não tenha a ver com a palavra e o Espírito, certo, meus irmãos? Porque isso está no meu coração, né? E é o que eu trouxe para os irmãos nas últimas 2 vezes, né? Falamos sobre a palavra e sobre o Espírito. Mas a questão, a história dos avivamentos é a história da igreja. Eu acho que uma coisa que a igreja isso entra no aspecto mais do Espírito, né? Hoje eu vou estar falando mais nesse aspecto do Espírito, não deixando de lado a palavra, mas valorizando a obra do Espírito na vida da igreja ao longo dos séculos. Então, me chama a atenção o quanto os avivamentos foram importantes na história da igreja, principalmente depois da Reforma. Então, me parece que a igreja ela passou por fases, e uma fase bem difícil que ela passou foi aquela fase, né, imperial, quando Constantino, né, se tornou cristão e trouxe a igreja para dentro desse contexto de governo civil. E a igreja deixou o seu papel de governo espiritual para exercer ingerência no governo civil. E a igreja então foi se perdendo. E nós temos todo aquele período da Idade Média, quase 1000 anos, onde a igreja disputa o poder com o Estado. Daí vem a reforma. E a primeira coisa que a reforma nos devolve é a palavra de Deus, que literalmente tinha sido roubada da igreja. A igreja católica proibia o povo de ler a palavra, porque o povo não tinha discernimento para interpretar corretamente a palavra de Deus. Logo, a igreja iria interpretar. Então, era a igreja que lia a palavra e daí interpretava a palavra para o povo. O povo não tinha acesso à palavra. Então vem Lutero e pega a palavra, traduz para o alemão e entrega a palavra, porque agora tem como fazer isso por causa eu estou pensando em impressora, mas não é impressora, a gráfica, né, é inventada. Então os primeiros livros são produzidos via a gráfica. Então a Bíblia agora se torna pública e acessível. E os outros povos também vão fazendo a mesma coisa. Na Inglaterra também a Bíblia é traduzida para o inglês e assim por diante. Então a palavra é devolvida ao povo. E quando a palavra é devolvida ao povo, daí novos questionamentos surgem, né? E
Mas a reforma, ela trouxe muitas coisas boas, mas os reformadores não entenderam o Espírito, entenderam a palavra. O Espírito passou a ser entendido a partir de um outro movimento, chamado movimento metodista. E foi no movimento metodista que nós vamos ver que o Espírito Santo é devolvido à igreja. O Espírito Santo passa a ser compreendido juntamente com a palavra. Ali nós temos a união da palavra e do Espírito. E depois do movimento metodista, de onde veio o primeiro grande despertamento, foi com o metodismo. Depois nós temos o segundo grande despertamento, e daí vem os próximos avivamentos. Vocês não vão encontrar na história avivamentos antes disso. Tu tem os avivamentos lá na Bíblia, né, em Atos, e nos locais onde a igreja avançou. Depois tu tem aquele período de silêncio, vem a reforma, e daí quando surge o movimento metodista através do Wesley, então ali o Espírito Santo começa a exercer novamente o seu papel de trazer vida à igreja. E é sobre isso que eu vou estar conversando com os irmãos hoje. É um estudo muito longo, detalhado, então eu vou ter calma, eu vou devagar, né? Não vou tentar terminar, que esse é um erro meu do passado, tentar reduzir, né, e trazer tudo para dentro de uma hora, impossível. Então eu vou devagarinho, até onde a gente vai. O importante é vocês entenderem. Tem música tocando? Isso é para o meu benefício ou para o benefício de vocês? Como eu não quero ser chato, tu viu só como eu sou chato? Primeiro pedi para os guris baixarem o volume, agora estou pedindo para tirar a música, me perdoem. Que a minha concentração é assim, ó, desse tamanho, ó. Então, música, barulho, pessoas levantando, caminhando, indo para o banheiro, tudo isso me distrai. A Lady é minha testemunha, eu paro de pregar. Eu paro, até que Então, algumas pessoas têm concentração, né? Eu tenho concentração, desde que não tenha barulho, não tenha nenhum som. Então, já entristeci pessoas por causa disso, mas não é de propósito, tá? A minha intenção não é entristecer. Mas então, como eu estava dizendo para vocês, algumas coisas nós vamos aprender juntos. Uma é que a história dos avivamentos é uma história de sucessão. Ela não surge no vácuo. Tu não tem um avivamento que surgiu do nada, do vácuo. Ela tem na história da igreja uma origem, de onde ela veio. E o que nós vamos ver juntos é esse crescimento a partir do metodismo, esse crescimento, esse avanço, onde um movimento serve de alicerce para o próximo movimento, que serve de alicerce para o próximo movimento. E cada um desses movimentos são movimentos de avivamento que vão construindo um em cima do outro, até nós chegarmos na década de 90, onde tivemos os últimos grandes avivamentos. E agora, durante todo o século 21, não há uma notícia de um avivamento significativo que, sabe, faz a volta no globo. Pode ter alguns focos, sabe, aqui e ali, mas isso não é avivamento. Avivamento impacta o mundo. Pessoas vêm de outras partes do mundo para receber e daí levam de volta aquilo que receberam. Então, eu tenho duas impressões. Uma negativa e uma positiva. A impressão negativa que eu tenho é porque nós estamos em 2024 e não se ouviu no século 21 de nenhum avivamento. Sendo que, começando na década de 50, a cada 10 anos houve um grande avivamento que mexeu com toda a terra. Década de 50, década de 60, nós vamos ver, década de 70, década de 80, década de 90. Entramos no século 21, parou.
E nós já vivemos 2 décadas, estamos indo para a terceira, sem avivamento. Isso fala um montão do estado da igreja no mundo. Por outro lado, eu fico também com expectativa de que depois de tanto tempo sem um avivamento, deve ter um avivamento por chegar. Principalmente depois de crises mundiais como nós tivemos, como a pandemia. Se tudo estuda as Escrituras, quando Deus manda o seu juízo, depois do juízo vem um tempo de refrigério. Então tivemos um terrível juízo com a pandemia. E aqui no nosso estado, tivemos um terrível juízo com a enchente. Então isso me diz o quê? Isso me diz que depois destes juízos de Deus, eu tenho essa expectativa que vem um tempo de refrigério. Ou seja, há um avivamento que já está tardio, que já deveria ter chegado. Agora, tem algumas condições que a gente encontra na história dos avivamentos, que leva a um avivamento. E uma das condições para se viver um avivamento é crer no avivamento. Nós vamos ver isso daqui a pouco. É crer no avivamento. Não só falar, mas crer, ter essa expectativa, entender que isso faz parte da história da igreja, isso faz parte da vida da igreja. Os avivamentos vêm quando a igreja está cansada, sobrecarregada ou influenciada pelo mundo. É quando os avivamentos vêm. Então essa expectativa de um avivamento é muito importante, porque a expectativa leva à busca. E quando se começa a buscar o avivamento, o Senhor que ouve as nossas orações, manda avivamento. Então nós vamos ver juntos como todos os avivamentos foram precedidos de uma consciência, de uma expectativa, que foi então buscada, levando à experiência de um renovo do Senhor. Amém? Esse é o contexto. Então, existe uma metáfora na Bíblia, ela se encontra no Antigo Testamento e no Novo. Quando eu falo de metáfora, você sabe o que eu quero dizer, né? Algo que aponta para outra coisa. Existe uma metáfora que depois do metodismo se tornou uma doutrina. E isso é muito importante, porque é essa doutrina que tem alimentado a chama dos avivamentos. Então, a metáfora da qual eu vou falar, ela se chama chuva serôdia. Agora, esquece do nome da minha congregação, não tem nada a ver, tá? Não estou falando da minha congregação aqui. Apesar de que nós temos o nome chuva serôdia porque nós cremos na chuva serôdia. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu quero dizer. Então, essa metáfora da chuva serôdia, ela está presente em muitos lugares da Bíblia. E deixa eu explicar. Normalmente, quando eu digo o nome da nossa congregação é chuva serôdia, as pessoas perguntam, chuva o quê? Serôdia, o que é serôdia? Bem, serôdia é uma palavra portuguesa arcaica, antiga, que significa última. Existe a chuva temporã, e o que é isso? É a primeira. Chuva temporã, primeira chuva, chuva serôdia, últimas chuvas. De onde é que vem essa terminologia que está na Bíblia? Bem, eu vou explicar. A metáfora, que depois vai se tornar doutrina da chuva serôdia, foi construída com base nas estações chuvosas da Palestina. Nesta região há 2 períodos anuais de chuva. As primeiras chuvas, que são as chuvas temporãs, elas caem no outono, durante os meses de setembro e outubro, e preparam o solo para o plantio. São chuvas importantes. Depois vem as últimas chuvas, que são as chuvas serôdias, que caem na primavera, durante os meses de março e abril. E estas chuvas servem para amadurecer o grão,
para a colheita. Então, estas chuvas eram vitais para a vida agrícola em Israel. Então, quando o povo pecava contra o Senhor às vezes vinha com este juízo: ele segurava as chuvas. Porque diferente do Egito, e Deus diz isso para Israel, diferente do Egito, onde eles tinham o rio Nilo, e não precisavam das chuvas, porque o rio Nilo aguava e alimentava as plantações. Na Palestina, tu não tem rios, tu depende das chuvas. Então, quando não chovia, era um Deus nos acuda. E nós vamos lembrar de Elias, quando Deus diz 3 anos sem chuva. Isso é mortal. Ou que tal José, 7 anos sem chuva. No Egito, isso é um problema, porque o próprio rio Nilo acaba secando, 7 anos, mas é preciso 7 anos para o rio Nilo secar. Agora é preciso só 1 ano sem chuva para se perder a colheita na Palestina. Então a chuva era muito importante, tão importante que ela passou a ter esse sentido metafórico, esse sentido de visitações de Deus. Quando Deus manda chuva, Deus está mandando bênção. Quando Deus manda chuva, Deus está mandando restauração. Quando Deus manda chuva, Deus está mandando uma estação, um tempo novo. Então, deixa eu ler para vocês alguns versículos que falam sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. Que representam, como eu disse, bênçãos físicas e bênçãos espirituais. Então vamos começar com Levítico 26, 4. Eu não sei se... Não tem ali em cima, Então, esperar vocês abrirem suas Bíblias, se quiserem me acompanhar. Eu estou lendo na ARA, Almeida, Revista e Atualizada. É mais antiga, Que se tu tiver a NAA, a Nova Almeida Atualizada, é parecida. Então, Levítico 26, 4. Então eu lhes darei as vossas chuvas na época certa, e a terra produzirá a sua colheita, e as árvores dos campos darão seus frutos. É uma promessa: eu lhes darei as vossas chuvas na época certa. Isso é muito importante, isso é bênção. Na época certa. Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 11, versículo 14. Darei a chuva da vossa terra a seu tempo. Ali está de novo aquela frase, a seu tempo. Guardem isso, porque lembra, as chuvas tinham tempos certos, no outono e na primavera, a seu tempo. Então, darei a chuva da vossa terra a seu tempo, as primeiras ou as temporãs e as últimas, as serôdias, para que recolhais o vosso grão, o vosso vinho e o vosso azeite. Agora guardem isso: grão, vinho e azeite. Nós sabemos que isso é literal, mas também tem um significado espiritual. As chuvas garantem o grão, o vinho e o azeite. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui Isaías abre o jogo. Aqui ele abre o jogo. Aqui ele diz: olha aqui, as chuvas temporãs e serôdias não apenas servem para abençoar a sua descendência, mas representam o derramar do meu espírito sobre a tua posteridade. Então aqui Isaías, ele pega um fato climático, uma realidade importante, necessária, mas natural, e ele dá um significado espiritual.
relacionando as chuvas com o derramar do Espírito. Muito importante. Jeremias capítulo 5, versículos 24. Não dizem no seu íntimo: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira, que é a temporã, e a última, que é a serôdia, que nos conserva as semanas determinadas da cega. De novo, o tempo certo. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Aleluia! Vocês estão percebendo? Uma metáfora está se tornando numa doutrina. Joel capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, filhos de Sião, no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outra hora a chuva temporã e a serôdia. E daí, o que ele quer dizer com isso? Bem, desce mais um pouquinho até o versículo 28. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e as vossas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui Joel deixa muito claro que quando ele fala em chuva temporã e chuva serôdia, ele está falando de um tempo em que o Espírito será derramado antes da volta do Senhor. Tudo está sendo preparado. Vocês precisam entender que os discípulos tinham esse entendimento, porque no dia de Pentecostes, o que foi que Pedro citou perante aquela multidão de 3.000? Ele citou este texto aqui. O que vocês estão vendo é aquilo que Joel profetizou. Então veja bem, era um entendimento que já existia, que a chuva temporã e a chuva serôdia representava um derramar do Espírito. Zacarias 10:1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva no campo. Aqui tem um verbo importantíssimo. Ele diz: pede as chuvas. Queridos, isso vai ser recebido e isso vai ser usado ao longo da história dos avivamentos. Pede, guardem isso, pede as chuvas. Atos 2, versículos 16 e 17. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aqui Pedro citando Joel. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando-o com paciência, até que receba as primeiras chuvas temporãs e as últimas chuva serôdia. Aqui relacionado com a volta de Jesus. Então começa a se formar uma ideia de que o derramar do Espírito está ligado à volta de Jesus, como está em Joel. Por isso que nós sabemos que as chuvas que caíram no dia de Pentecostes, em Atos 2, não pode ser a chuva serôdia, porque Jesus não voltou ainda.
Então, que chuvas foram essas que caíram em Pentecostes? As chuvas temporãs, as primeiras chuvas. Então, tem uma chuva para ainda cair, que são as últimas chuvas, antes da volta do Senhor. Isso era um entendimento que já existia na igreja primitiva, que vai ter outro avivamento, semelhante ao de Atos, e maior até, porque é para a grande colheita. Então, o significado profético dessa metáfora, que, como eu disse, vai se tornar uma doutrina após o metodismo. As chuvas temporãs e as serôdias foram muitas vezes interpretadas como representações de dois períodos distintos na história da igreja. As chuvas temporãs frequentemente foram relacionadas ao derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, que iniciou a era da igreja. Atos 2, é quando a semente foi plantada. Assim como as chuvas temporãs preparam o solo para receber a semente, estas chuvas refletem como Deus preparou, através da vinda do Espírito, os corações para receberem o Evangelho de Jesus Cristo. Naquele dia, 3.000 homens, sem contar as mulheres, se converteram. A semente havia sido semeada com chuva. As chuvas serôdias, por sua vez, foram relacionadas à maturidade e à plenitude da obra de Deus. Pois assim como a chuva serôdia amadurece os grãos antes da colheita, este derramamento final do Espírito Santo preparará a igreja para a grande colheita do final dos tempos, antes da segunda vinda de Jesus. Agora, é muito importante os irmãos entenderem isto, porque é este entendimento que vai levar aos avivamentos, porque cada geração acreditava que ela poderia ser a geração da volta de Jesus. Então, cada geração pedia o quê? A chuva serôdia, experimentando um avivamento que não era o último antes da volta de Jesus, mas como resposta à oração do povo de Deus. Era como se o Espírito Santo de propósito colocasse essa sementinha, sabe? Quem sabe é na tua geração que Jesus vai vir. Bem, se é na minha, então há um avivamento para uma grande colheita, e eu vou buscar esse avivamento. Oi? Exatamente. Esse clamor é importante, e essa mentalidade, isso, exatamente. Então é esta mentalidade que se perdeu. Não existe na nossa geração essa preocupação com o avivamento, porque não existe na nossa geração essa preocupação com a volta de Jesus. Ou se existe, não se sabe e não se relaciona a volta de Jesus como esse grande avivamento. Mas nós deveríamos, se queremos experimentar avivamento na nossa geração, nós deveríamos pensar assim: quem sabe Jesus volta na nossa geração, logo vamos buscar o grande avivamento para a grande colheita. E mesmo ele não vindo na nossa geração, nós teremos avivamento. Então, metáfora ou doutrina? Para muitas tradições cristãs, a chuva serôdia é vista primariamente como uma metáfora, representando a fidelidade de Deus em prover o cuidado do seu povo, mandando a chuva a seu tempo, ou seja, um cuidado do Espírito sobre cada geração. Todavia, outros, especialmente em denominações pentecostais e carismáticas, esta metáfora evoluiu para uma doutrina teológica que prevê um derramamento final do Espírito antes da segunda vinda de Cristo. Nestes contextos, acredita-se que haverá um grande avivamento global nos últimos dias.
que será marcado por um derramamento do Espírito semelhante ao poderoso derramamento do Espírito do livro de Atos. Características desta doutrina. Agora não estamos falando mais em metáfora, estamos falando de uma doutrina. Vamos ver as características desta doutrina. Primeiro, é um avivamento dos últimos dias. Muitos pentecostais e carismáticos veem a chuva cereja como uma figura para um grande avivamento, como eu disse, que ocorrerá nos últimos tempos, quando o Espírito Santo será derramado de maneira abundante, resultando em milagres, conversões em massa e o fortalecimento da igreja para a volta de Jesus. Uma segunda característica desta doutrina é a restauração e plenitude da igreja. Neste contexto, a igreja é restaurada à sua plenitude espiritual. É a noiva que é preparada para o seu noivo. Uma noiva sem mancha e nem ruga. Isso vai contra o dispensacionalismo que entrou na igreja Assembleia de Deus, que acredita que no final dos tempos a igreja vai ser bem fraquinha e poucos serão salvos, que haverá uma grande apostasia, e de fato haverá uma grande apostasia. Está lá, Paulo fala sobre isso na sua primeira carta aos Tessalonicenses, mas lá em Apocalipse fala numa multidão que sai da grande tribulação, tão grande que não dá para se contar. E o anjo pergunta para João: quem são estes? E ele disse: tu que sabe, meu Senhor. Ele diz: estes são aqueles que saem de entre os povos e as nações, do meio da grande tribulação, que não amaram as suas vidas. Não dá para contar, é a grande colheita. Então, a igreja, ela se dividiu entre estes dois entendimentos, que no final dos tempos haverá uma grande apostasia, mas sem a contrapartida de um grande avivamento. E aí que está o erro dos assembleianos, aí que está o erro dos pentecostais históricos, que eles acreditam na apostasia, mas não acreditam no avivamento, sendo que eles são fruto de um avivamento. Terceiro, preparo para a colheita final. Então, essa doutrina enfatiza um derramar do Espírito nos últimos dias, que trará a última e grande e final colheita de almas, semelhante ao que aconteceu em Atos, porque a partir de Atos 2, nós sabemos que a igreja se espalhou por todo o Império Romano, conquistando o Império, depois conquistando os países bárbaros e depois conquistando toda a Europa e o mundo. Mas isso aconteceu lá atrás. Antes de Jesus voltar, algo semelhante vai acontecer de novo. Mas lembra, meus irmãos, tem uma apostasia e tem um avivamento. Então, eu olho para a nossa geração e eu vejo crentes que não são realmente crentes. E eu penso, uma grande perseguição sobre o Brasil agora, nem precisa ser uma grande perseguição, uma grande tragédia pode levar, semelhante a essa enchente, pode levar muitos a se voltar para Cristo ou muitos a se ofenderem com Cristo. Porque há um tipo de ensino no meio da igreja que não ensina tribulação, não ensina aflição, sendo que Jesus disse que no mundo tereis aflições. E Paulo disse, olha, importa por meio de muitas tribulações entrarem no reino de Deus. Isso não está sendo ensinado. O que está sendo ensinado nos nossos púlpitos é: venha para Jesus que Ele vai te abençoar, que Ele vai te dar vitória e que todos os teus problemas vão desaparecer. Sendo que na verdade é o contrário, tu te converte e daí que os problemas começam. É isso, tomado por esforço. Então, olha o problema. É uma geração que está crescendo com o rei na barriga. E quando vier as lutas e aflições e tribulações, é o povo que vai se ofender, como Jesus falou em Mateus 24.
Uma geração que vai se ofender com Jesus por causa das suas lutas e tribulações. Então, precisa voltar a ensinar que não somos este mundo, somos peregrinos, e aqui nós vamos ter lutas e tribulações e dificuldades, e se tivermos sorte, vamos ser mártires, mortos por amor a Cristo. É isso que Jesus nos promete. Mas também Ele promete avivamento, também Ele promete o seu Espírito, também Ele promete uma grande colheita. Então, por um lado, uma igreja apóstata, por outro lado, uma igreja cheia do Espírito. E nós podemos escolher em qual lado nós queremos estar. Então, vamos falar sobre John Wesley, o metodismo. Quem diria, né? Que, na verdade, o movimento pentecostal vai começar lá com nosso querido irmão, no século XVIII, John Wesley. A origem da doutrina da chuva serôdia e sua relação com o Espírito Santo pode ser traçada no metodismo, principalmente nos escritos de John Wesley, 1703 até 1791, e seu sucessor, John William Fletcher, 1729 a 1785. Ao falarem sobre o Espírito Santo, esse tema começa a tomar forma. E Fletcher então propôs que a história da salvação poderia ser dividida em 3 dispensações: o Antigo Testamento, a dispensação do Pai; os 4 Evangelhos, a dispensação do Filho; e a era da igreja, a dispensação do Espírito. Queridos, se tu pensa que isso é desde lá do início, não. Isso surgiu no século XVIII com John Fletcher, que teve esse entendimento e começou a ensinar o Antigo Testamento, dispensação do Pai; os 4 Evangelhos, dispensação do Filho; o resto, Atos em diante, dispensação do Espírito. Isso foi um ensino revolucionário para a época. Então, empregando o conceito de Fletcher da dispensação do Espírito, Wesley imaginou que haveria um derramamento do Espírito nos últimos dias, que introduziria o que ele chamou de efusão santificadora do Espírito, que faria com que a terra fosse cheia do conhecimento do Senhor. Isaías 11, 9 e 10. Em consequência deste mover de Deus, diz Wesley, todo o Israel também seria salvo. Romanos 11, 25 e 26. Estes 2 eventos sinalizariam o retorno de Jesus. Então, a visão de Wesley, vou ser um pouquinho técnico com vocês agora, era uma visão pós-milenista. O que isso significa? Wesley entendia que primeiro haveria o milênio e depois Jesus voltaria. Ou seja, uma igreja triunfante, depois Jesus voltaria. Esse era o entendimento dele. Então ele esperava uma igreja triunfante. E ele então, pegando essas palavras do seu colega, ele entendeu: bem, se nós estamos vivendo no tempo do Espírito, então antes da volta de Jesus, a palavra de Deus deixa 2 coisas muito claras. Primeiro, um derramar do Espírito. Segundo, a salvação dos judeus. E ele começou a ensinar isto. Embora Wesley reconhecia que outros avivamentos tivessem ocorrido na história da igreja, ele estava convencido de que o derramar do Espírito Santo nos últimos dias seria diferente, porque culminaria com a volta de Jesus. Quanto ao avivamento que ele mesmo estava vivenciando, é isso que ele escreve. Então ele já está no meio do avivamento da sua época, da sua geração. E ele escreve o seguinte: eu não posso acreditar que Deus tenha feito uma obra tão gloriosa para deixá-la afundar e morrer em alguns anos. Não.
Eu confio que este é apenas o começo de uma obra muito maior, o amanhecer da glória dos últimos dias. Então, a combinação da ênfase de Wesley num grande derramar do Espírito nos últimos dias e o conceito de Fletcher da dispensação do Espírito Santo preparou o cenário para o surgimento dentro do movimento de santidade que vai surgir depois, no metodismo, a doutrina da chuva serôdia. Agora, observem que Wesley estava convencido que era a geração dele que viria a volta de Jesus. Por isso que ele estava convencido de que aquele avivamento que eles viviam era o grande e último avivamento. Essa expectativa da volta de Jesus, esse, como diz Watchman Nee, esse espírito de arrebatamento, a nossa geração perdeu. Não se fala na volta de Jesus, não se espera a volta de Jesus, não há essa expectativa. A gente espera muito mais a morte do que a volta de Jesus. E isso nos torna passivos, acomodados, quando deveríamos ser agressivos na nossa busca por mais do Senhor, porque talvez é na nossa geração que Ele vai voltar. Louis Way é um outro que veio depois do Wesley e do Fletcher. Então, nas primeiras décadas do século XIX, na Grã-Bretanha, o ensino wesleyano sobre um grande mover do Espírito Santo antes da volta de Jesus começa a ganhar popularidade entre o clero. Então, em 1820, um número de clérigos anglicanos, estavam engajados em promover a redescoberta do Espírito Santo, através de sermões, palestras e reuniões de oração, na esperança de um novo derramamento do Espírito. Isso é o que vai levar ao segundo grande despertamento. Em 1821, o reverendo Louis Way, de 1772 a 1840, clérigo da igreja anglicana, escreveu um tratado intitulado Chuva Serôdia, a importância de um mover de oração para trazer um derramamento especial do Espírito Santo. Era a sua tentativa de persuadir a igreja a buscar em oração este derramar universal do Espírito nos seus dias. Vocês estão entendendo o que começou a acontecer? A igreja começou a ter expectativa e desejar e buscar avivamento. Já tinha havido nos dias de Wesley, Whitefield, e agora estão buscando um outro avivamento. Louis Way considerava a doutrina da chuva serôdia mais do que uma simples visitação especial do Espírito Santo. Como Wesley, ele acreditava numa dupla aplicação dessa doutrina. Uma pneumatologia, um termo técnico para dizer um mover do Espírito, na forma de um derramar sobre toda a igreja, Joel 2, 28 a 32, e outra escatológica, referindo-se à salvação de Israel e à volta de Jesus, Joel 2, 18 a 27. Então, ao comentar a profecia de Joel 2, ele escreve: quando a visão profética se cumprir, as tribos dispersas de Israel serão novamente reunidas e restauradas na terra, e o Messias será o seu rei. Veja bem que está começando a fazer parte dessa doutrina não só o derramar do Espírito, mas a reunião de Israel e a conversão do povo judeu. Essa é a doutrina que está se formando. Vamos falar sobre um outro pastor. Em 1826, Henry Drummond, de 1786 a 1860,
estadista britânico e também pastor, iniciou em sua casa de campo em Albury Park, na Inglaterra, uma conferência anual para o estudo da profecia bíblica, com o objetivo de estudar as profecias escatológicas. Drummond se interessou por escatologia depois de ler o trabalho de Louis Way, no periódico Sociedade Londrina para promover o cristianismo entre os judeus. Então ele convidou o Way para ser um dos palestrantes na sua conferência. Drummond começou a relacionar os aspectos espirituais escatológicos da chuva serôdia de Way com o conceito de dispensação de Fletcher, exceto que ele preferiu a interpretação pré-milenista. Agora prestem atenção. Wesley acreditava que o milênio aconteceria antes da volta de Jesus. Drummond inverte, só um pouquinho, vai ter sim um grande avivamento, mas daí Jesus volta e depois acontece o milênio. Então está havendo uma correção teológica aqui, um amadurecimento da doutrina da chuva serôdia. Então agora é assim, nos últimos tempos vai haver um grande derramamento do Espírito, que vai trazer uma grande colheita, que vai levar os judeus a se converterem, que também vai introduzir a volta de Jesus, então inicia o milênio. Assim, enquanto a ideia que Wesley tinha da glória dos últimos dias era um derramamento progressivo do Espírito até o estabelecimento do reino de Deus, Drummond enfatizou o derramamento do Espírito em resposta à deteriorização do mundo antes da volta do rei. Ou seja, Drummond estava dizendo assim, diferente de Wesley dizendo um crescimento progressivo da igreja. Drummond está dizendo, não, na medida que o mundo vai se tornando cada vez pior, o Espírito virá com graça e unção para fortalecer a igreja, para ela poder sobreviver durante esses tempos difíceis. Edward Irving, esse irmão muito interessante, um dos participantes da conferência de Albury Park foi Edward Irving, 1792 a 1834, ministro religioso escocês e fundador da Igreja Católica Apostólica. Ele se interessou pelo pré-milenismo, depois de ler as obras de Manuel de Lacunza. O conceito carismático da chuva serôdia chamou a atenção de Irving e o convenceu de que haveria uma restauração dos dons carismáticos do Espírito Santo em antecipação da volta de Jesus, incluindo o falar em línguas. Gente, 1827, aqui tem um homem que, lendo as Escrituras, ouvindo as palavras que estão sendo faladas sobre a chuva serôdia, sobre esse derramar do Espírito nos últimos dias, ele diz, bem, se haverá um derramar do Espírito nos últimos dias, deve ser semelhante ao derramar do Espírito do livro de Atos 2. Então ele disse, certamente então vai ter línguas, vai ter curas, vai ter libertações. 1 Coríntios 12, 7 e 11. Esse homem creu nisso e começou a buscar isto. Em 1827, Irving começou a encorajar os seus seguidores, os membros da sua igreja, a orar pela chuva serôdia, na expectativa da restauração dos dons do Espírito Santo à igreja. Nos anos seguintes, os participantes de Albury Court, liderados por Irving e Way, reuniam-se regularmente para orar pela chuva serôdia. Muitos dos participantes nesta ocasião tiveram experiências dramáticas com o Espírito Santo.
As manifestações carismáticas que se seguiram levaram Irving a declarar o seguinte: este derramamento do Espírito é conhecido nas Escrituras como a chuva serôdia, da qual considero os avivamentos religiosos dos últimos 30 anos como as primeiras gotas desta chuva. Na medida que cada vez mais participantes da conferência foram experimentando manifestações dramáticas do Espírito, com curas, visões, profecias e línguas, Drummond começou a ficar desconfortável e em 1830 encerrou as reuniões na casa de campo dele. Mas olha o que está acontecendo: a busca leva à experiência, o pedir leva ao derramar. Vocês estão percebendo que essa expectativa leva à experiência? Muito obrigado. Eu estou dando nomes para vocês aqui de pessoas famosas na história da igreja. Irving, famoso. Eu vou dar um outro nome famoso que também participou dessas mesmas reuniões: João Nelson Darby. Embora a conferência de Albury tenha terminado, não teve mais reuniões, um dos participantes, John Nelson Darby, pegou o conceito dispensacional de Drummond e começou a popularizá-lo em sua própria conferência em Powerscourt, na Irlanda, só que sem a ênfase carismática. Ele adotou 3 conceitos de Drummond que se tornou as marcas do seu pré-milenismo, ou seja, Jesus volta, depois vem o milênio. Primeiro, a divisão do tempo em dispensações. B, a última dispensação encerrando com o declínio da igreja, a restauração de Israel e a volta de Jesus. C, o conceito de 2 fases na volta de Jesus, ou seja, Jesus vem nas nuvens, a igreja é arrebatada, depois Jesus volta de novo após a grande tribulação para fundar a sua igreja. Essa doutrina é do Darby. Agora prestem atenção, o Darby rejeitou o aspecto sobrenatural da chuva serôdia e ficou só com o aspecto escatológico. Então ele ensina o dispensacionalismo, ou seja, a história bíblica está dividida em dispensações. Mas ele diz que a última dispensação é uma dispensação de declínio da igreja. Ele vê a apostasia, mas ele não vê o derramar do Espírito. E terceiro, apesar dele reconhecer que Israel será salva, como diz em Romanos 11, isso ele entende. Então a igreja fica fraca, Israel fica forte. E esse conceito, então, novo, veja bem, nós estamos falando da década, ou melhor, do século XIX. No século XIX surge essa nova doutrina de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. O que isso faz com a igreja? Se ela não vai passar pela grande tribulação, ela não precisa se preparar para a grande tribulação. O que vai acontecer se a igreja passar pela grande tribulação? Muitos vão se escandalizar. Veja bem, Darby rejeita o derramar do Espírito e fica apenas com a parte escatológica, o esfriamento da igreja, a salvação de Israel. Ou seja, quando Jesus arrebata a sua igreja, poucos sobem, muitos ficam. Essa doutrina foi popularizada
No Ocidente, essa doutrina não existe na China. Essa doutrina não existe na Ásia. Essa é uma doutrina que existe no Ocidente, que surgiu na Inglaterra e foi para os Estados Unidos, desceu para a América Latina. Scofield, quantos já leram a Bíblia Scofield? Quantos têm a Bíblia Scofield? Eu sei que eu acho que nem sei se ainda há distribuição dessa Bíblia. Scofield foi um teólogo que fez comentários baseados nos ensinamentos de Darby. Então, quando eu cheguei no Brasil, na década de 80, Scofield era muito popular, assim como os filmes sobre arrebatamento da igreja e os livros eram muito populares. Isso trouxe uma acomodação da igreja, porque agora ela apenas precisa se preocupar em estar pronta para o arrebatamento e não para as aflições, lutas e tribulações que viriam, esquecendo que 50 países no mundo hoje, as pessoas são presas, torturadas e mortas por amor a Jesus. Quantos conhecem Portas Abertas? Tá? Portas Abertas surgiu por causa da perseguição que havia na Alemanha Ocidental. Na China, temos irmãos que são torturados e mortos e presos todos os dias, nos países comunistas e nos países muçulmanos. A igreja do Ocidente esquece disso. Não, a igreja não pode sofrer, a igreja não pode passar lutas e dificuldades. Nós somos vitoriosos. E daí, quando nós passamos por lutas e dificuldades, daí ficamos deprimidos, precisamos tomar remédios, precisamos procurar psicólogos e psiquiatras, porque a nossa estrutura interior do espírito é fraca. Quando a Bíblia diz que não, é o corpo que é fraco. Então, o homem exterior, ele enfraquece, mas o homem interior, ele se renova dia a dia. Mas na nossa geração é o inverso, ou não o inverso, é o mesmo. Enquanto o corpo envelhece, o espírito também. Ou seja, nós não temos uma estrutura interior para enfrentar este mundo hoje, que nos desafia com esse espírito anticristo, que cresce cada vez mais, preparando para a manifestação do iníquo. Então, só para dizer que o Darby, colega ali do nosso amigo Irving buscando o poder de Deus, e o Darby dizendo: para-te quieto, que a igreja só vai ficar fraca, ela não vai ficar forte. Bem, durante as próximas décadas do século XIX, conferências em toda a Grã-Bretanha começaram a proclamar as mensagens de santidade, ou seja, o metodismo, que começou a esfriar, de repente surge no meio dos metodistas um novo movimento chamado movimento de santidade, e dentro desse movimento se cria numa segunda bênção, ou seja, depois da conversão existe uma segunda bênção, onde tu passa por uma experiência tão poderosa com o Espírito de Deus, que tu passa a viver uma vida de santidade plena. Vai evoluindo, e alguns começam a dizer: olha, essa santidade plena não está funcionando, mas continuamos acreditando nessa segunda bênção. Tu sabe o que ela é? Ela só pode ser o batismo no Espírito Santo. Então, são os metodistas do movimento de santidade que começam a falar e a pregar no batismo no Espírito Santo como uma experiência posterior à conversão. Isso ninguém falava. E se começa a buscar não apenas agora um derramamento do Espírito Santo, se começa a buscar o batismo no Espírito Santo. Vocês estão percebendo para onde isso está indo? Em 1860, vários clérigos de Londres publicaram um volume intitulado Sermões sobre a Pessoa e Obra do Espírito Santo.
com o objetivo de despertar a igreja para o tema do Espírito Santo e da segunda bênção. Nesta obra, os grandes avivamentos religiosos eram tidos como sinais da chuva serôdia prometida nas Escrituras. Então surge Emilius Bailey, nasceu em 1823, até morreu em 1917. E ele argumentava: embora o Espírito Santo tenha estado presente durante toda a presente dispensação, há algo de especial relacionado com a promessa de Joel nos avivamentos atuais. A metáfora da chuva temporã e serôdia nos faz concluir: como foi no início, também será no fim. Um derramar do Espírito semelhante ao de Pentecostes. E de fato, tal derramamento já começou. América, Suécia, Irlanda, Escócia, países de Gales são testemunhas. E a Inglaterra está agora começando a receber esta mesma bênção. 1860. Aqui tem um homem falando do avivamento que a sua geração está vivendo, porque cria que talvez Jesus voltasse na sua geração. Logo buscava o grande derramar do Espírito para a grande colheita, e não foi frustrado em sua busca. Agora já se falando, já se cogitando, ainda não amadurecido, a ideia de que a bênção, a segunda bênção, a bênção da santidade, é a bênção do Espírito, é o derramar do Espírito, é o batismo do Espírito. Está em desenvolvimento, está em elaboração. A doutrina ainda está sendo formada nessa época. William Boardman e o movimento de Keswick. A doutrina da chuva serôdia estava particularmente presente em Keswick, na Inglaterra, através de um movimento de santidade conhecida como vida superior, dentro do metodismo, é claro. Durante a conferência de Londres intitulada Santidade das Escrituras e Cura Divina, em 1885, William Boardman, 1810 a 1886, teria feito referência à promessa do profeta Joel de um derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, acompanhado de conversões e sinais sobrenaturais, sinalizando a aproximação do glorioso cumprimento da volta de Jesus. Delegados desta conferência declararam: estamos vivendo os dias da chuva serôdia. O Senhor mandou a chuva temporã e está agora mandando a chuva serôdia em abundância para o amadurecimento das lavouras sobre a face da terra, e fazendo isto em nossos dias. Querido, onde está isso? Em nossos dias. Essa expectativa da volta de Jesus, essa expectativa desse grande derramar, esse reconhecimento que haverá uma grande apostasia, esse reconhecimento que talvez teremos sim que passar pela grande tribulação, mas sabendo que Jesus está voltando e talvez será na nossa geração. Então nós vamos buscar avivamento. Nós começamos às 8? 8h30? Meu tempo acabou? Eu me perdi aqui. Não, mas sério, eu não quero me dar mal com o Joel. Eu quero poder voltar. Eu acho que acabou, né? Acabou. Vem aqui, Joel, vem aqui, meu irmão querido. Me abençoa aqui. Eu vou deixar vocês na suspensão. Suspensos. Na expectativa de que esse meu irmão vai me convidar de novo para a gente avançar. Claro, querida.
Foi uma coisa sobrenatural, sem dúvida. Para mim, também, eu não vou chamar de avivamento porque durou semanas e não impactou o mundo. Mas foi uma visitação do Espírito, com certeza. Sim, mas tu tem ouvido... Mais nada. Por isso que, sabe como eu interpretei aquilo ali? Eu interpretei aquilo ali como uma prova, gotículas do que está por vir. Porque eu não tenho dúvida que aquilo foi real, que aquilo foi uma visitação do Espírito. Eu só não vou chamar de avivamento porque foi muito curtinho e o seu impacto foi muito pequeno. Tanto é que não se ouviu mais falar nada. Então, todos os avivamentos tiveram impactos que duraram anos e trouxeram grandes mudanças dentro das suas gerações. Eu não vejo nenhuma mudança na nossa geração depois daquela visitação. Então, eu tenho aquilo como uma visitação de Deus, como uma irmã, mas não um avivamento. Uma provinha do que está por vir, talvez. Mas alguém tem alguma pergunta? Amém? Os irmãos querem continuar nesse assunto na próxima vez? Amém? Eu sei que tem, pastor Wilson, bastante dados históricos, né, datas, nomes, né, mas o que eu queria que você saísse daqui nessa noite pensando é justamente, acho que algo que é um ponto central para a gente, né? O quanto nós desejamos a volta de Jesus, o quanto nós cremos na volta de Jesus na nossa geração, né? Eu já estou com 52 anos, eu fico pensando assim, será que eu acho que para mim já não vai dar na minha geração, mas eu vou investir na outra, né? Então a gente, ao longo do processo, a gente vai, né, lidando muito com as urgências do nosso tempo e esquecendo dessa grande realidade, né, que nós precisamos ter, né? A gente sempre fala muito em avivamento, fala-se muito em avivamento, e acho que essa é uma oportunidade importante da gente perceber que os avivamentos, eles são, como o pastor Wilson colocou aqui, eles são fundamentos que vão sendo acrescidos ao longo do processo para desembocar naquilo que é o que nós desejamos, que é essa chuva serôdia, que é a última chuva que antecede então a grande colheita, né? Então acho que é uma oportunidade da gente como igreja, nós que estamos aqui nessa noite, você que vai estar depois, né, assistindo esse vídeo, de perceber o quanto se fala da volta de Jesus, o quanto se fala de uma igreja que está preparada para sofrer. Nós trouxemos uma palavra esses dias na ceia aqui, né, que eu ouvi de um outro irmão, né, e repliquei aqui também, que é justamente o que Deus está preparando, né? Um tipo de gente que vai oferecer um tipo de sacrifício para os últimos dias, né? E isso não vai ser gerado, né, de qualquer jeito, né? Isso, né, está lá em Malaquias 3, versículo 1, né, que ele vai vir e ele vai se assentar, e ele vai então, né, como ourives, né, sem pressa, ele vai refinar, né? E eu creio que nós vamos passar sim por esse tempo de refinamento, né, mas eu creio também nesse grande avivamento em nome de Jesus. Amém? Né?
quero ser vomitado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Pastor Wilson, nós te agradecemos, né, mais uma vez pela tua disposição, né, de encarar um engarrafamento aí até Guaíba, né? Pastora Leide também, né, obrigado. Passa aqui, pastora Leide, está aí ela? Vamos orar junto por esse casal aqui que tem nos abençoado, né? E que sempre que a gente pode, a gente está próximo, caminhando junto, andando junto, né? Pastor Jonas e irmã Isabel também pode passar aqui, por favor, né? A gente está orando junto em nome de Jesus. Aleluia. Queria que tu fechasse teus olhos agora, né? E abençoasse a vida do pastor Wilson, o seu retorno, né? E com certeza estaremos continuando esse tema, né? Eu queria sim que você pudesse estar estendendo a sua mão para cá, para abençoar a vida deles. Eles são pastores do Ministério Chuva Serode ali em Porto Alegre, tem os seus desafios, tem os discípulos, né? Tem aquelas pessoas que estão levando a Jesus, tem também a expectativa de continuidade do ministério na próxima geração, e eu creio que Deus vai dar tudo isso para eles em nome de Jesus, que não vai faltar o recurso, não vai faltar, né, a unção e a graça, e não vai faltar também largueza no Senhor para que eles possam dar os passos que eles precisam dar e avançar em nome de Jesus. Pedir para o pastor Jonas estar orando em nome de Jesus aqui, né? Bendito és tu, Pai, por todas as coisas, por quem tu és, nós te adoramos e bendizemos o teu nome, Senhor, e somos gratos por nessa noite o Senhor ter nos agraciado, Pai, com a vida do teu filho, que foi certamente um canal usado por ti, Senhor, para nos abençoar, trazendo, Senhor, esse ensino, Pai, e esse despertamento acerca das verdades eternas, Pai, e daquilo que nós precisamos estar apercebidos para esses dias como igreja. Pai, nós queremos te agradecer e queremos nessa hora, Senhor, liberar sobre a vida do nosso pastor querido, Senhor, a bênção do Senhor. Queremos profetizar, Senhor, sobre a vida dele, sobre a Leide, o pastor Will, Senhor, que eles sejam, Senhor, abençoados, Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais, porque isso já está garantido, Senhor, na tua palavra, que ele possa, Senhor, vivenciar isso nesses dias. Nós agradecemos pela vida do teu servo, pela disposição, Senhor, pela semeadura dele em nós, e que o Senhor possa retribuir, Senhor, multiplicadamente, Senhor, porque tu é aquele que multiplica a semente do semeador. Que ele possa, Senhor, experimentar dias, Senhor, de plenitude na tua presença, no seu ministério, na sua família, tudo aquilo, Senhor, que está, Senhor, sob a sua jurisdição, ao qual o Senhor o constituiu como mordomo, Senhor, a sua igreja, Senhor. Nós queremos nesta hora, Senhor, concordar como igreja com essas bênçãos sendo liberadas sobre a vida do teu filho, Senhor, dos teus filhos, pois é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. 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 Amém, queridos.